No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1, alguns versículos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A paz do seu varão, prazer em ver. Quem não gostaria de não conhecer Jesus? Hoje a palavra de Deus ao seu coração é este. Você não tem o desejo de não conhecer Jesus? Este homem Zaqueu, a palavra de Deus nos diz que ele era um homem cobrador de impostos. Ele cobrava um imposto muito altíssimo. E a palavra de Deus nos diz que o povo odiava a ele, não gostava dele, por motivo de ele cobrar um imposto muito alto. Mas a palavra de Deus, não estou atrapalhando não, né, moça? Não tem ninguém doente aí não, né? Ainda bem, eu gosto de procurar continuar na palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua pessoa, a sua família. A Bíblia nos fala que este homem Zaqueu era um homem que a humanidade naquela cidade de Jericó odiava ele, por motivo de ele cobrar um imposto altíssimo. Mas a palavra de Deus nos diz que quando ele ficou sabendo quem era Jesus, ele sentiu o desejo. Zaqueu sentiu o desejo de quem era realmente Jesus. Queria conhecer o nosso mestre, o nosso Salvador, o libertador. A palavra de Deus nos fala, aonde que Jesus ia, Jesus arrastava uma grande multidão. Quer dizer, muitas pessoas seguiam aos passos do Senhor Jesus. Nós temos que seguir os passos do Senhor Jesus. E se nós não seguir aos passos do Senhor Jesus, nós estaremos condenados, nós estaremos perdidos. Zaqueu estava perdido. Zaqueu andava para trás. Aquele que anda para trás, a tendência dele é cair no abismo, porque não está enxergando, porque não está andando, olhando, caminhando para frente, mas está andando para trás, pelas costas. A palavra de Deus nos fala que aquele homem Zaqueu disse: eu vou subir sobre esta árvore sicomoro, o que traduzindo em português, figueira brava. A palavra de Deus nos diz que ele subiu para ver quem era Jesus, queria conhecer Jesus. Mas a palavra de Deus nos fala como ele era odiado pela humanidade, ele pequeno de estatura, ele tinha que planejar um jeito de ver Jesus e conhecer Jesus.
E a palavra de Deus fala que ele subiu nessa árvore de sicomoro, figueira brava. Aleluia! Mas a palavra de Deus fala, quando Jesus aí passando por baixo, Jesus olhou para cima daquela árvore, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Convida Jesus na sua casa. Chama Jesus na tua casa. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Aí sempre tem alguém levantando contra o Senhor Jesus, dizendo: esse aí também entra. Jesus também entra na casa dos pecadores, sabendo que Jesus está rodeado de pecadores. Os fariseus faziam de toda maneira para pegar Jesus em uma palavra errada, sabendo que Jesus é o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que aquele povo diz: Jesus entra na casa dos pecadores. E foi para esses que Jesus veio. Foi para os pecadores que Jesus veio. Foi para os condenados que Jesus veio. Foi para os perdidos que Jesus veio. Foi para os fornicadores, aquelas pessoas que não têm credibilidade de alguém gostar dele, que você é odiado, rejeitado pela sociedade, mas Jesus não recusa, não rejeita. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, não se engano, versículo 16, que diz: a mãe que amamenta seu filho, ele não abandona, nem que ele o abandona, eu nunca te abandonarei. Jesus disse dessa maneira. O profeta Isaías já tinha falado essa palavra há mais de 600 e tantos anos, antes que Cristo ia vir a este mundo. Isaías capítulo 49. A mãe que amamenta seu filho, ela não abandona, nem quero o abandono, eu nunca te abandonarei. Deus não abandona, Jesus não abandona. Ele quer fazer que você possa entender. O Senhor Jesus quer que você possa entender o valor que você tem. O valor que você tem na presença do Senhor Jesus. E você não tem observado. Faça-se como Zaqueu. Sinta o desejo de conhecer Jesus na sua vida. E a palavra de Deus nos fala: Jesus entrou dentro de sua casa, e os criticando começou a zombar dele. Jesus entra na casa dos pecadores. Foi para esse mesmo que Jesus veio, para nos salvar, nos libertar, nos fazer nos dar uma morada, um descanso eterno em nossas vidas. Aleluia! Jesus te valoriza. Você está sendo rejeitado, você está sendo desvalorizado pela sua própria família, pelo aquele que diz que é seu amigo, te rejeita. Mas Jesus nunca vai te rejeitar. Ele está com seus braços estendidos. Jesus está com seus braços estendidos para te receber, para agir na tua vida, suprir as suas necessidades, e que você venha alcançar a sua salvação. Jesus falou para aquele povo: hoje entrou salvação nesta casa,
Hoje entrou salvação nesta casa, porque esses também são filhos de Abraão. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador da nossa alma, da nossa vida. Jesus está com seus braços estendidos para te receber. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, que fala que a mão do Senhor não está encolhida que não pode salvar, nem seus ouvidos gravados que não pode ouvir. Jesus dizendo com a sua palavra, dizendo, confirmando do qual que o profeta Isaías já tinha falado há mais de 600 anos atrás, antes que Cristo viesse a este mundo. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas e blasfemaste o templo do Senhor, eu conheço teus filhos, como a galinha conhece os pintinhos debaixo das tuas asas. Jesus confirmou do qual que Isaías já tinha falado. Ele continua agindo na vida do ser humano. Ele continua dando credibilidade na vida do ser humano. Continua com seus braços estendidos para nos receber. Você que tem galinha aí na sua casa, você pode observar. Quando a galinha vê que seus pintinhos estão correndo por perigo, ela se junta seus pintinhos debaixo das tuas asas e colhe e proteja. Jesus referiu dessa maneira. Jesus fez essa parábola para que a humanidade venha entender que Ele continua agindo em nossas vidas. Aleluia! Aceita Jesus. Faz um compromisso com o Senhor Jesus. Desde que o Senhor Jesus venha pelejar por você, agir na tua vida, fazer que você possa alcançar o seu objetivo. Aleluia! Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para mim hoje. Se o Jesus voltar para mim hoje, eu já sei para onde que eu vou. E você que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você morrer hoje, para onde você vai? Medite. Faça uma boa viagem, motorista, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos sim alcançar o nosso objetivo, que nós venhamos alcançar as promessas do Senhor em nossas vidas. Assim como Zaqueu conheceu Jesus. Aí Jesus diz: Senhor, o Senhor tem fraudado os pobres, eu multiplicarei 4 vezes mais para eles. Ele se arrependeu, ele agiu numa forma especial, se arrependendo do qual que tinha fazido na sua vida. Ele se arrependeu. Ele falou para o Senhor Jesus: se eu tenho fraudado os pobres, eu multiplicarei 4 vezes mais para eles. Aí Jesus respondeu cada palavra. Hoje tem salvação nesta casa, porque esses também são filhos de Abraão. São filhos de Abraão. Aleluia! Meu Deus, meu Pai, não é por monte que vem falar, que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor, que eles vêm fazer como Zaqueu fez, entregando sua vida ao Senhor Jesus. E Jesus fez que eles possam alcançar a sua salvação. Oh meu Deus, oramos e colocamos a vida deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus.